Olha, um assunto que ganhou repercussão esses dias é o PID, Programa Indenizatório Definitivo da mineradora Samarco. Isso por causa do valor da indenização, que é de R$35 mil. A gente aproveita essa oportunidade, esse cenário aí que todos têm muitas dúvidas, para conversar aqui ao vivo e receber com muita satisfação o presidente da 43ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Governador Valadares, doutor Arilson Ribeiro, meu amigo pessoal, que está aqui representando toda a diretoria para a gente falar sobre essa questão aí do PID. Doutor, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado por estar com a gente aí. Boa tarde, Nico, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, uma oportunidade muito importante, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade valadarense. Então, doutor, em meio a esses processos de indenização que está eclodindo aí, a questão dos honorários advocatícios também tem gerado uma certa dúvida, né? Sobretudo para quem é mais leigo, não sabe como é que isso é tratado, né? Acordado. A pergunta é, qual a orientação da OAB enquanto aquela que rege a questão ética, a questão que envolve os advogados, qual é a orientação da OAB sobre a pactuação ética dos honorários nesses requerimentos, especialmente, estamos falando do PID? Sim, a pergunta, agradeço, que é uma pergunta que eu recebo todos os dias e é importante que a população saiba disso, esteja inteirada disso. O que a OAB orienta o profissional? Os honorários têm que ser cobrados com equilíbrio. Então eu não posso cobrar um valor muito baixo, mas eu também não posso cobrar um valor alto demais, porque o advogado pode acabar, então, cometendo, em tese, uma infração ética. Então, nós pedimos, a OAB orienta, através de uma cartilha, de uma tabela, que esse valor seja cobrado com moderação. E qual a forma segura de fazer isso? Através de um contrato escrito. Então, nós orientamos aos profissionais e é uma segurança para o advogado, mas também para a parte que faça, então, a pactuação, esse acordo com o seu advogado de forma escrita. Aquilo, então, faz lei entre as partes. O que foi estabelecido após a indenização, o cliente, então, vai retirar aquele percentual que ele combinou com o advogado, que ele assinou no contrato e vai remunerar o seu advogado, então, pelo trabalho, justo trabalho que ele entregou para o cliente. Isso também para tentar evitar aquela ideia de uma concorrência de mercado, como se fosse uma banca de fruta ali que vende essa fruta mais barato que a outra, né? Também tem esse sentido, né? Exatamente. Nós tivemos, inclusive, infelizmente eu digo isso, né, casos de advogados que vieram de fora, colocaram uma banca numa praça pública. Isso não representa advocacia, isso não é advocacia. Por isso que nós combatemos, somos rigorosos quanto a isso, porque nós precisamos manter o decoro da profissão, uma profissão tão importante e tão séria para o Estado Democrático de Direito. Presidente, o que os elegíveis devem observar ao contratar um advogado ou advogada para representá-lo nesses casos? Ô Nico, a gente pede, então, a advocacia é uma relação de confiança com o cliente. Você não vai contratar uma pessoa que você não tem relação nenhuma, que você não tem informação nenhuma a respeito da conduta ética dela. Então, a nossa recomendação é contrate quem você conhece ou saiba da índole, né? Sabe que é um bom profissional, um profissional que tem resultados já apresentados, para que você possa ter, então, minimamente uma segurança nesta relação que precisa ser de confiança. Então, não contrate quem você não conhece, porque, eventualmente, você pode sair lesado aí, né? Às vezes, um colega que vem de fora, com má intenção, porque existem pessoas ruins em todas as profissões, né? Então, assim, tome muito cuidado no momento de contratar, dê preferência àquelas pessoas que você conhece, que você sabe que tem um bom histórico na profissão. Especialmente porque não tem vivência na comarca, né? Se alguma coisa ficar de errado, você não consegue nem localizar posteriormente. Estava conversando com a produção, Dani Werneck está acompanhando aqui, nossa produtora. Doutor, chega muita dúvida aqui. Aí tem uma questão aqui, a gente tem acompanhado um aumento preocupante de relatos de vítimas de golpes envolvendo o pagamento do PID da Samarco, no chamado golpe do falso advogado. E esse golpe se caracteriza da forma que os criminosos eles passam por profissionais para enganar essas pessoas. E a pergunta é, como esses golpistas atuam e quais os principais sinais de alerta que o cidadão deve estar atento aí para não cair nessa, digamos, nessa armadilha? Nico, a nossa maior preocupação da advocacia hoje é com os golpes, né? E não é uma preocupação só da subseção de Valadares, mas da seccional de Minas Gerais e no âmbito federal também. Tanto é que o Conselho Federal da OAB já expediu aí diversas recomendações para que a população então tome cuidado com esse golpe. Como é que esse golpe é feito? Então, vai chegar lá para o cliente meu, de verdade, uma pessoa que tem um processo comigo, chega lá um WhatsApp, por exemplo, com uma foto minha, dizendo, aqui é o doutor Arilson, eu estou te dizendo que o seu processo está saindo. E para sair você tem que pagar uma quantia de X reais. Alerta,
o advogado geralmente ele não pede dinheiro para que o seu dinheiro ou o seu processo adiante. Isso não existe. Então, chegou esse tipo de mensagem, o que você vai fazer? Você vai ligar para o seu advogado, vai conversar com ele, ou vai pessoalmente pessoalmente até o escritório dele, procure saber se aquela mensagem de fato partiu daquele escritório, porque às vezes eles usam ou uma foto nossa, né, que não somos nós, mas uma foto que pegou na internet, ou a logomarca do próprio escritório, para passar então uma credibilidade naquela mensagem. Então, tome muito cuidado. Qualquer tipo de mensagem onde houver pedido de dinheiro, já liga o alerta então. Procure saber, ligue para ele, vá até o escritório dele, certifique-se de que aquilo realmente foi enviado por ele ou não. Porque a maioria das vezes é um golpe. Então, cuidado para não cair nesse tipo de golpe. É isso, o contrato foi celebrado no escritório, vá lá naquele escritório, né? Eu sei que o senhor está acompanhado aqui do doutor Daniel Catalunha, também doutor Rodrigo Lima Borges, um grande amigo. Outros advogados aí, né, que são já conhecidos aí na comarca, que militam, você sabe onde é o escritório dele, então vai lá. Trata direto. Doutor, recebi essa mensagem aqui, do que se trata? Golpe. Aí você vai denunciando o número também, né? É importante isso. Doutor, o PID, essa pactuação de 35 mil que se fala, isso não tem nenhuma relação com a ação de Inglaterra? Só assim, para a gente finalizar a nossa fala, corre uma coisa aqui, outra na Inglaterra, como que é isso? Nico, na verdade o PID é uma indenização para outros danos. E para a gente diferenciar isso, todo mundo que ficou sem água, e a maioria que morava aqui ficou sem água, obviamente, nós tivemos ali um primeiro dano que é chamado de dano água, pelo simples fato de não ter tido abastecimento de água por aquele período de 7 a 15 dias, existe uma discussão ali. Então isso gerou uma indenização que nós chamamos de dano água. Tudo que está fora do dano água é outros danos, que está então caracterizado no PID. Dizer que existe uma relação direta entre a ação da Inglaterra e o PID, nós não podemos afirmar isso. Por quê? Porque quando você consulta o seu CPF e aparece como apto no sistema da Samarco, ela não diz qual é o critério de elegibilidade. Ela apenas diz que você está apto, ok? Então, existem interpretações que sim, que diz que você está apto porque você tem uma ação na Inglaterra. Mas tem pessoas que estão aptas e que não têm ação internacional. Então, assim, a princípio são coisas distintas, mas que existe uma relação muito próxima entre elas, tá certo? Então, enquanto está correndo aqui o PID, a ação da Inglaterra também está tendo lá o seu andamento, já com audiência marcada agora para o início de julho, para definição sobre pagamentos, em que pese ainda não ter tido uma sentença condenatória ou absolvitória, que deve acontecer até o mês de julho, é o que dizem os especialistas, né? Então, são procedimentos distintos, mas tratando-se do mesmo fato, que é o rompimento da barragem da Samarco. Só voltando um pouco, doutor, a questão do PID, os meninos estão perguntando aqui no ponto sobre estar elegível, né? Os meninos estão perguntando que tem um que tinha 15 anos à época do fato, do episódio, do dano água, e aí apareceu elegível, mas ele não pode pleitear. Na verdade, o menor de 16 anos, à época que aconteceu o fato, ele não vai ter direito, mas quando você digita o CPF, aparece como apto. Aí quando você começa a fazer o procedimento, lançando os dados, ele não prossegue, exatamente porque ele não está elegível. Então, na verdade, foi uma inconsistência do próprio sistema da Samarco. Obrigado, doutor Arilson Ribeiro, presidente da 43ª subseção. Transmita nosso abraço a todos da diretoria, tá? Um carinho que a gente tem com todos eles, os jornalistas da TV Leste. Estamos à disposição aqui no Balanço Geral para essa e outras oportunidades, esclarecer a bem da sociedade, né? E viva a advocacia aqui na nossa região, a boa advocacia, né? É que ninguém caia em golpe. A gente continua aqui lutando para que a nossa comunidade, o nosso povo não seja lesado, né? Que é isso que interessa. E que venha os 35 mil, né, Dani? O quanto antes, né? O seu parecer o quanto antes, tem direito de 600 tantos mil na Inglaterra? Eu sou seu amigo, hein? Me abandona não. Um abraço pro doutor Rodrigo Lima Borges, doutor Daniel Catalunha. Eu descobri aqui que ele já conheceu o tio dele, né? Paulo Catalunha.